Olá pessoal, esse é o Painel da Cidadania, um programa semanal que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Você pode participar conosco através do nosso site www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. A gente está aqui essa semana com Felipe Seabra. Felipe Seabra é vocalista da banda Plebe Rude, é brasiliense de coração, sempre esteve envolvido com a música e com o rock de Brasília. A gente vai tentar falar aqui, Felipe, sobre a influência do rock na formação política das pessoas, dos brasilienses, e também saber se a influência das letras, da música, do rock de Brasília, se ela tem algum efeito nos políticos, se tem alguma influência para os políticos tomar alguma decisão, ou se é somente na formação das pessoas. Eu lembro que quando jovem, adolescente, eu participava dos grêmios estudantis nas escolas e a gente sempre tinha um caráter assim de ouvir as músicas, o rock de Brasília e ter como base ali, ter como um lema que aquelas músicas poderiam virar realidade. Então eu agradeço sua presença e queria saber de você o que há, se há influência mesmo nas pessoas, se há influência nos políticos. Fala um pouco com a gente a respeito disso. Bem, é importante colocar tudo no seu contexto, né? Era outra época. Eu acho que música tinha mais importância na vida, não era um pano de fundo para ficar surfando o Facebook com headphone ruim. Música causava um impacto, assim, e essa turma de Brasília, né? Que é a turma, né, como o Renato Russo falava, a turma, né? Que Turma, fala, certo. né? É engraçado isso, porque deixa eu te contar a minha história. Quando eu tive 13 anos de idade, eu vi o pós-punk pela primeira vez. E foi uma fita que o André X, né, que me convidaria para fundar a Plebe 2 anos depois, né, isso em 79, ele mandou uma fita para o meu irmão mais velho. E é aquela época que a gente absorvia muito o gosto musical dos irmãos. Isso, e herdava exato. os discos, né, o vinilzão, sabe? Você abria, via arte, cheirava o vinil. Era uma experiência a música, né? Aí ele mandou uma fita de uma banda chamada Stiff Little Fingers, uma banda irlandesa. Aí eu vi a força daquilo, assim, e eu não tô brincando, não. Mudou minha vida. Naquele instante mudou minha vida. E aí encontrei meu nicho. E aí, ainda mais essas bandas, The Clash, Sex Pistols, Suzy and the Benches, sabe, as letras eram densas. E o mais legal é que quem cantava não eram pessoas bonitas, né, que o rock, né, os caras progressistas, assim, música progressiva, tinham cabelão, tinha que passar por conservatório, os roqueiros, assim, o rock da década de 70, americano, todo mundo era bonito, cabelão, e não, esses caras eram magros, feios, usavam óculos, assim, cabelo curto, e eu usava óculos, cabelo curto. Então, encontrei minha galera. Se identificou naquele mundo ali, naquele meio, porque a gente reparava que as músicas tinham letra. Era algo consistente, como você acabou de falar, que as músicas eram pesadas, tinha consistência e tinham um cunho político. Então, eu queria que você comentasse um pouco. Você foi preso lá em Paços de Minas, né? Você tinha 14, 15 anos, a época do aborto elétrico, principalmente por conta das letras das músicas. Você, como é que se diz? Foi preso ali porque havia uma certa censura. Era um outro momento, como você falou, a gente vivia sob um regime militar, mas comenta isso pra gente. Bem, o aborto elétrico tinha sido convidado para fazer um show lá em Patos de Minas, só que como o aborto tinha acabado e o Renato Russo tinha acabado o seu projeto, assim, o Trovador Solitário, a Plebe e a Legião, nós dividíamos uma sala, a famosa sala 2090, no Brasília Rádio Center. Aí ele tinha acabado de montar a Legião, e eu falei, então vai ser estreia da Legião. Mas no cartaz original aparece Aborto Elétrico, mas na verdade isso seria a estreia da Legião. E aí ele falou, vamos chamar a Plebe também, né? Porque a Plebe era a maior banda de rock na época lá em Brasília. Aí a gente foi lá e o Renato cantou a música Os PMs Armados Vomitam Música Urbana. A Música Urbana 2, o nome da música. Isso. E a gente cantou Voto em Branco, né? Que era Seja Alguém, Vote Ninguém. Isso é engraçadíssimo, imagine isso. Imagina uma eleição que ninguém fosse eleito. Já estou vendo a cara do futuro prefeito. Vamos lá, chapa, seja franco, use o poder do seu voto
Vote em branco. Isso num período que nem voto direto tinha, cara. Era muito engraçado. Então, eles não entenderam. E foi isso. Mas isso meio que sedimentaria o que seria o rock de Brasília, esse embate com o poder público, essa dificuldade de se expressar, mas sempre usando os nossos artifícios, assim, de menino malandro, de conseguir passar por cima disso. A gente mandava as músicas para censura, só que a gente tirava as partes mais porradas. Porque claro que ninguém... Sei lá, você está fazendo show no Foods, você falou... Me conta desse show que você viu. Foi. Cara, eu lembro, eu era meninão, 12, 13 anos, e estava no Foods. Antigo Foods aqui em Brasília. 112. 111 Sul. 111, Tem uma academia de ginástica de Playboy. Isso, exatamente. Na 111 Sul. Eu tava no Foods, cara, aí vocês estavam tocando. Eu não sei se era aborto, elétrico, se era plebe, era plebe já. Aí vocês estavam tocando e a polícia chegou. Chegou naquela Joaninha. Joaninha era o Fusquinha da PM, aí saiu 4 policiais com aqueles cap branco, cara, e saiu correndo atrás de vocês, deu voz de prisão, saiu querendo dar porrada, vocês largaram o show, saíram correndo, foi algo assim bem inusitado, assim, mostra bastante o estilo de música de Brasília e o quanto preocupava. Porque se as músicas não preocupassem a polícia, se não preocupasse a ordem, eles não estariam daquela forma, agindo daquela forma, né? Então, comenta essa parte. Não, aí. estávamos cumprindo nosso papel de dar uma chacoalhada no status quo. Isso. E também Era uma urgência, não é uma coisa que era pensado, vamos fazer isso, não. Estava dentro da gente. Brasília, né, mais uma vez, tem que colocar no contexto. Comecei na década de 80, era uma cidade, não tinha nada, a cidade completamente árida, mal tinha restaurante decente, os filmes demoravam, os poucos filmes, né? Eu lembro que eu comprava a revista Mad, para poder ver, aí tinha uma sátira de um filme, eu ficava sabendo do filme através da revista, porque não chegava no cinema. E a gente conseguiu, mais ou menos, construir a nossa própria cultura. Né? Não tinha, eu sempre falo isso, não tinha festa legal, então a gente parava o carro na quebrada, né, à beira do lago, abria a porta, abria o som, abria um vinho e pronto, tinha festa. Não tinha roupa legal, pegávamos camisas sociais, pintávamos, assim. Não tinha banda legal, a gente começou a fazer a nossa própria música. Tem, verdade. A gente vê shows, cara. Eu lembro que eu ia muito em shows nessa época aí, já nos anos 80, né? Início da Legião, da Plebe mesmo, da Capital. E tinha... as letras eram fortes, cara. Eu lembro que até quando esperar, vocês falavam, não é nossa culpa, nascemos já com uma bênção. Então, as pessoas ficavam procurando, assim, saber por que eu não nasci com aquela bênção, por que isso? Aí você falava, com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Acabou virando um hino, né? Sem dúvida. E vários, né? Tem Proteção. E Proteção virou um hit nacional. Não, perfeito. Tocou no Chacrinha. E é incrível, porque se eu tivesse escrito Proteção há talvez uns 8 anos mais cedo, talvez eu teria sido preso ou pior, né? Mas isso é importante frisar. O fato que essas bandas fizeram sucesso, para mim foi uma coisa muito importante, pessoal, que era indicação clara que a abertura democrática veio para ficar. Essas músicas subversivas viraram hits. Tem uma coisa engraçada, quando o PCB foi legalizado na década de 80, nós cedemos uma música Brasília. Sim, E não que era comunista, nada disso, né? Não simpatizava com nenhum partido. Mas o momento nacional foi muito importante. Tenta imaginar, a gente saindo de uma ditadura, e em toda a televisão do país aparecendo Foice e Martelo com uma música da Plebe por trás. Isso para mim era uma coisa mais importante. Era o símbolo dessa coisa que eu falei da abertura democrática. Eu acho que essas bandas ajudaram muito nas letras, na conscientização, na formação da conscientização social e democrática das pessoas também. Porque pense bem, isso tocava na rádio. Não tinha muitas opções, não tinha, sabe, hoje em dia você vê que o público brasileiro está um pouco disperso, não consegue focar em nada, então na dúvida é melhor ele focar em algo que ele conhece. A gente vê aqui que essa geração Brasília que ouviu isso, talvez, eu falo assim em relação aos políticos, porque a gente tem hoje muitos políticos nascidos em Brasília, na Câmara Legislativa, a gente tem alguns deputados que é geração Brasília, porém eles não absorveram
esse tipo de música, essa mensagem que era passada, principalmente com o rock de Brasília. Então, você acha que tem algum político que se inspirou em alguma letra, que absorveu isso de forma a usar tanto nas decisões dele, nas casas legislativas, até mesmo no executivo, ou você acha que ele só usava isso para fazer parte para ser visível com aquela natureza, aquele estilo de música? Ou você acha que essa geração brasileira de políticos absorveu isso a ponto de utilizar, como você fala na música, que você fala para nossa proteção? Tem alguns, sim, quando a gente fala, por exemplo, eu já vi entrevista, não conheci pessoalmente, do Cristóvão Buarque, que ele falou que se inspirava nas letras do pessoal. Se volta e meia, quando a gente viaja Brasil afora, chega alguns políticos, muitos professores aqui que falam da importância, porque a Plebe sofreu por causa disso, né? A Plebe não é uma banda comercial. Mas quando eu vejo esses políticos que cresceram ouvindo essas músicas... Geração Brasília. Essa geração... E cair nessa, sabe, de falcatrua, eu fico tão ofendido, falei, que parte você não entendeu das letras, sabe? Porque era tudo assim, ainda mais no caso da Plebe. Então eu fico muito ofendido, e é uma pena. Se esses políticos que cresceram com essas músicas desceram por esse caminho, imagine os políticos influenciados pela merda que tá tocando na rádio hoje em dia. Nossa, eu fico mais preocupado ainda. Porque não tem nada de conteúdo. Não existe. Na televisão, pelo menos televisão aberta, na televisão aberta, na rádio. E eu fico, assim, como pai, agora, isso é um papo mais sério agora, eu fico um pouco triste, né? Porque eu fui influenciado por muitas coisas, sabe? Minha geração lia. Poxa, a gente escutava as músicas, sabe? Eu lembro que tinha programação infantil de nível na televisão. Quando eu era molequinho, eu estava vendo o Minotauro e Teseu, no sítio do Pico-Pau Amarelo. Exato. Poxa, mitologia grega na televisão. Quando eu era criança, eu lia Charlie Brown e o Lino. O Lino era existencialista. Né? O Charlie Brown citava Camus. Né? O filme predileto do Snoopy. O Snoopy, que era um cachorro que achava que era um piloto na Primeira Guerra Mundial. O filme predileto dele era Cidadão Kane, sabe? Isso é fantástico uma criança crescer com aquilo. E hoje em dia, o que eles estão crescendo? O que eles estão ouvindo? O que eles estão absorvendo? Eu sei quando isso aconteceu no Brasil. Né? Paralelamente à explosão do rock brasileiro, com a gente tentando conscientizar e colocando, sabe, embasamento e conteúdo nas coisas, a televisão brasileira estava guinando para o Ibope. Certo. Aí apareceu duas louras na televisão, nos canais respectivos, né? Que uma era a antiga TV Manchete, empurrando produtos e discos de músicas idiotas goela abaixo. Eu encontrei com o Daniel Azulay uma vez. Sim. Ele falou, cara, esse pessoal me tiraram do business. E foi aí que começou. Então, se você tem 20 anos de pessoas crescendo com porcaria na televisão, sem leitura, e tendo programas como Big Brother como referência, o que vai dar? Então, quando a gente vê hoje em dia essa situação tão polarizada, tão rasa, sabe? Pessoas que nunca tiveram nenhuma inclinação política, hoje em dia, por causa do Facebook, todo mundo tem uma opinião. Verdade. E é tudo tão polarizado e tudo tão raso, sabe? Sem nuance, sabe? As coisas não são preto e branco. É tudo cinza. O que a gente estava cantando em Brasília naquela época, a gente não estava vivendo o colorido, né, da década de 80, do Rio de Janeiro, algo assim. Era tudo cinza. Assim como as nossas posturas, cara. Era cinza, a gente tinha uma postura bem clara, mas a gente está mostrando que existe nuance. Verdade. Essa nuance se perdeu. Verdade. Felipe, sobre o tema, a influência do rock de Brasília na formação política do brasiliense e também dos políticos, nós fomos às ruas para saber o que as pessoas acham da influência da música de Brasília, e eu queria que você desse uma olhada na opinião das pessoas, o nosso Fala nas Ruas. Nas decisões políticas talvez não tanto, mas assim, na questão política em si, eu acredito que influencia muito. A letra do rock ajuda bastante, está ajudando bastante, criticando o governo. Para a galera que escuta, é uma forma de incentivo. Fala de amor, fala sobre o país, fala sobre coisas boas. Elas influenciam no senso crítico das pessoas. Realmente tem uma juventude que presta atenção nessas letras, principalmente aquelas letras mais politizadas, como do Renato Russo, alguma coisa do Capital Inicial, da Plebe Rude, do Distrito Federal, de outras bandas que fizeram sucesso aqui na cidade. Agora,
Com relação aos políticos, não influencia absolutamente nada, porque eles são influenciados apenas pelos seus financiadores de campanha. Olha, eu acho que na decisão dos políticos não influencia. O que influencia a decisão deles é o dinheiro que eles recebem ou não. Bem, Felipe, você viu aí as exposições das pessoas, né? É praticamente unânime que as músicas influenciam na formação política dos brasilienses, das pessoas que procuram um conhecimento maior e saber um pouco mais da política através das mensagens que era colocada nas músicas. Mas com relação aos políticos, as pessoas também são praticamente unânimes em dizer que não influencia. O que influencia e mede os políticos são a questão financeira, tanto para financiar as campanhas políticas, também como para deixar eles um pouco mais ricos, né? Você pode comentar isso? É um pouco triste, né? Porque boa parte, né, do trabalho do político é levantar dinheiro para poder se manter no trabalho, né? Quer dizer, eu não sei, pelo menos, eu durmo tranquilo à noite sabendo que pelo menos eu estou fazendo minha parte como cidadão. Sem dúvida. Né? Assim, como artista a gente fica feliz assim com o legado, né, da história do rock de Brasília e tudo mais. Mas como cidadão eu fico triste de saber que as músicas não mudaram nada, né? Assim, as letras parece que foram feitas ontem, né? Isso é uma grande tragédia. Exato. E ainda espero que dê para, não é para influenciar, mas pelo menos você dá uma base para essas pessoas, sabe? Uma base uma bússola moral, porque parece que não tem, no político no Brasil você vê que realmente não tem uma bússola moral. E a gente gostaria de saber que a cultura, a arte ajudaria nisso. Mas que, como eu falei antes, alguns políticos que poderiam até ter virado presidentes, não fez a mínima diferença. Verdade. Então, qual é a arma que a gente tem? É o poder da palavra, a gente continua fazendo o que faz e de tentar, sabe, eu acho que a população se tocar que cultura é uma arma também. Cultura é importante procurar. E uma coisa que eu não estou vendo é essa busca, essa curiosidade intelectual, que foi uma coisa que moveu a minha geração. Eu gostei aí, você fez uma analogia aí, você falou que essa bússola moral, né? Então, nós, cidadãos, a gente tem que navegar instruído por essa bússola moral, né? E essa bússola moral a gente só vai conhecer pesquisando as pessoas, estudando, como você falou. Hoje as pessoas procuram o mais fácil. Teve candidatos aí que eram políticos que tiveram oportunidade, que conheceram essa bússola moral, mas procuraram navegar em outras águas e guiado por uma outra bússola que não foi a da moral. Então a gente vê que eles desperdiçaram o tempo e essa influência da música, do rock brasileiro. Eu gosto muito de rock, desde criança eu ouvia rock, eu já era assim um pouco revolucionário e até mesmo subversivo, como você falou aí, que as letras das músicas eram subversivas, mas é porque aquele sistema que a gente vivia não nos contentava. Depois que a gente teve a redemocratização, parece que as coisas desandaram. Eu falo desandaram não pela democracia em si, pelo sufrágio universal, pelas oportunidades, pelos direitos que nós conquistamos através da Constituição Cidadã de 1988. Mas eu falo assim que desandaram porque as pessoas procuram o mais fácil, elas não estudam mais. Você deu o exemplo aí que os programas infantis eram o Snoopy, era o Charlie Brown, que eles davam noções, cumpriam o papel social dele, indicando. Você falou aí no Sítio do Pica-Pau Amarelo que tinha um Minotauro, que tinha as histórias do Minotauro. Então, isso a gente deixou passar, a gente começou a absorver coisas que não eram interessantes e que não tinham nenhuma sustentação, seja essa sustentação moral, seja essa sustentação ética. Então, a gente tem que mudar isso daí. E por isso que esse programa é voltado para a participação popular, participação cidadã. Um convidado como você, Felipe, faz com que a gente volte a pensar
realmente o que a gente pode fazer para acabar com esse quadro. Nós que somos Geração Brasília, a gente tem que cumprir o nosso papel social, fazer com que as pessoas procurem saber mais, se informem mais. Mas voltando agora na questão das músicas, eu vi na sua biografia, no seu brief, que muitas pessoas usaram as letras como teses de doutorado, dissertações de mestrado, e também a letra da música caiu em algum vestibular. Comenta mais ou menos a respeito disso, como que é. Isso talvez a coisa que mais me deixa com orgulho, sabia? Que nem eu falei, a gente está Houve cumprindo. uma sementinha, você cumpriu assim, o seu papel social. Para quem tá vendo isso lá de fora, assim, pela primeira vez, de repente não conhece o trabalho, isso é o gota no oceano. Sim, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte, né? E se todos fizessem a sua parte, imagine, né, as partes respectivas, imagine como esse país não estaria. E isso me frustra muito porque eu digo que eu sou brasileiro por opção, né? Porque eu nasci nos Estados Unidos, eu tenho um passaporte americano, só que eu optei em morar no Brasil. Optei em montar minha família e viver no Brasil. Então, eu tenho a opção de ir embora. E eu conheço muita gente, se tivesse essa opção, eles iriam embora. Você falou aí agora do novo DVD que vocês estão produzindo. E quais os projetos de vocês novos? Você falou que, a princípio a gente conversava, você falou que gostaria de fazer algumas palestras, de continuar cumprindo esse papel social, essa análise de que você tem da vida política, do comportamento social. Como é que esse projeto que você está tentando engajar? Estou começando a me chamar para fazer palestras, né? E até em breve, provavelmente, vou dar algumas palestras assim para empresas em São Paulo, de coaching. É claro que não vou ficar fazendo análise financeira, quem sou eu. Mas para mostrar, basicamente, como é que você consegue criar alguma coisa do nada e com uma diversidade que poucas pessoas conheceram. Poucos artistas conheceram a diversidade que a gente passou no Brasil. Sei. Né? E especialmente em Brasília. De você criar alguma coisa do zero, onde não tinha nem cultura de rock. Não existia. Onde não tinha absolutamente nada, né? Nada chegava, e você fazer isso e ter que lidar com censura e ditadura ao mesmo tempo. E aí você vê consequência e causa, né? Aí você vê a abrangência que isso teve e a ressonância nacional que isso teve. Então é uma história muito boa. E tem pessoas incrível que parece que estão cobrando minha autobiografia, quem diria. Né? Mas a gente está preparando um disco novo, a gente vai fazer um DVD acústico, porque a gente tem, e é um lado B também, que a gente não vai tocar praticamente nenhum sucesso. É que tem muita música da Plebe, tem muita coisa que as pessoas não conhecem, de discos mais obscuros ou músicas que foram ofuscadas por um sucesso enorme de outras músicas, que não tem como você competir com Até Quando Esperar, algo assim. Então é um acústico lado B, a gente está preparando um documentário também. Então tem muita coisa acontecendo. Então a vida continuamos excursionando no Brasil afora e levando essa mensagem. Então, cara, se tem uma coisa que influenciou o rock de Brasília, foi Brasília. É verdade. Brasília com essa característica, assim, como você fez uma analogia com relação à aridez, né? Ela tem essa característica, assim, e houve uma explosão, assim, do rock de Brasília dos anos 80, depois que houve aquele show no disco voador no Circo Voador. Circo Voador no Rio. 83, né? 83, parece que explodiu, né? Isso, né? Foi realmente, assim, muito, muito importante. Eu gostei daquela ali. E Brasília se tornou bem reconhecida. Não, virou alicerce do rock nacional. Lembra que coube a Brasília. É claro que você já tinha uma certa inclinação política, o pessoal de São Paulo, né? Tinha as bandas mais punks. Mas era uma coisa que não me entenda errado, não tinha tanto embasamento, sabe? Eles viviam na pele aquilo e vinham com uma fúria, assim, Olho Seco, Cólera, aquelas bandas bem punk mesmo. Mas aí, de repente, chegou o rock de Brasília com uma lucidez que não se via na MPB desde quando, sabe, a MPB ainda tinha um certo posicionamento na década de 60 e parte da década de 70, mas meio que se perdeu.
Sei. As coisas foram amansando, até o Raul Seixas começou, começou a amansar, a Rita Lee começou a amansar, e tinha aquelas músicas que viraram tema de novela, porque eles meio que entraram no cinema. Por favor, não me entenda errado, mas dentro da mídia brasileira, a música já não estava, sabe, já não tinha tanto impacto, porque era tudo, talvez, aquela coisa permitida. O cinema brasileiro também, chega a Embrafilme, todo mundo acaba dependendo da máquina para poder financiar os filmes, aí você acaba amansando o conteúdo. A mesma coisa aconteceu com a música. Aí, de repente, no começo da década de 80, eu acho que coube o rock de Brasília reinserir isso de novo na discussão, como mainstream. E com impacto, que nem eu falei, com uma lucidez que não se via. Então, você tem os alicerces do rock, né, brasileiro. Tem no Rio, que era, né, o Marcelo Nova, camisa de menos, chamava Rock de Bermuda. Verdade. Você tinha. E por favor, são amigos meus e eu gosto de algumas músicas, sabe? Você tem o pessoal, Paralamas, que de Abelha, Barão, mas não era tão impactante as letras, né? O Paralamas tinha algumas coisas assim, porque o Herbert viveu em Brasília. E o Herbert tem Sim, uma identidade com você, tem. né? Não tudo, claro, mas ele tem umas coisas que identificaram. Inclusive, ele se inspirava muito na Plebe. Ele já falou isso várias vezes e produziu 3 discos nossos. Você tem o rock de São Paulo, que já vinha com Ira, Titãs, que tinham, não era a base, né, da temática deles, mas eles tinham umas coisas mais incisivas, assim. Mas aí, quando chegou a Plebe, a Legião, né, e depois o Capital apareceu depois com... E o Aborto... Aí meio que se fechou, assim, os 3 alicerces mesmo, assim, do rock brasileiro. E se fincou com uma coisa muito forte. Até hoje, né, as pessoas reverenciam os anos 80. Às vezes eu acho um pouco exagerado essa coisa dos anos 80. Mas eu entendo de onde vem. Era muito puro. Era muito inocente. Felipe, a gente está chegando ao fim. Eu queria que você só falasse... tentasse falar em 2 minutos, finalizando aqui, você falasse sobre o concreto. Já rachou com possibilidade de colar ou não? Rachou totalmente? Bem, a analogia do concreto já rachou, né, do primeiro disco da Plebe, foi uma coisa engraçada, porque quando eu estava passando de ônibus embaixo do eixão monumental, vindo do W3 Norte para W3 Sul, subindo para W3 Sul, eu olhei a base da ponte. Olhei para o lado, aí tinha o viaduto e estava rachando. Brasília tinha 20 anos na época apenas e o concreto já estava rachando. Aí você pode analisar isso de milhões de maneiras, pode usar isso como analogia, mas se uma cidade que tem 20 anos de idade e as coisas já estão rachando, tem algo errado. Aí você vê, claro, a falta de licitação... Você pode voltar aí desde até Vale do Rio Doce, você pode ir uma porrada de coisas, sabe? Tudo fazendo errado e tudo na construção de Brasília e todas as falcatruas. Os terrenos dados para os amigos, né? Todas as obras de empreiteiro dadas para os colegas, né? Quem é que cuidava disso? Né? Quem é que cuidou disso? Né? E, então, é essa analogia. Então, a gente já cresceu numa cidade sedimentado em falcatrua. Verdade. Então, qual foi o papel, né, do rock de Brasília? É como se fosse, né, até brincando com a palavra aborto elétrico, né, foi o aborto desse planejamento, né, essa engenharia social do Lúcio Costa, de tentar setorizar as pessoas, setor disso, setor daquilo. O funcionário do Banco do Brasil, ele trabalha no Banco do Brasil, ele mora no quadro do Banco do Brasil, ele vai para o final de semana no clube do Banco do Brasil. Sabe, que vida é essa, gente? Né? Engenharia social para cima da gente, de um moleque de 14 anos que está ouvindo punk, você está maluco. Então, o concreto já rachou, é uma resposta a tudo isso. Rachou cedo demais, mas a gente está tentando remediar isso através das armas que nós temos. E no nosso caso é a música. Verdade, tem que usar mesmo essa cola aí. E mais uma vez agradecer sua presença, Felipe, e toda a equipe da Companhia do Filme. E a mensagem que eu gostaria de deixar para você de casa, você cidadão que nos acompanha, é que o Felipe deixou uma analogia boa aqui com relação a quando você for navegar, utilize-se da bússola moral e não se despende para o lado de outras bússolas, que é a bússola da falta de ética, da bússola da imoralidade e da bússola do enriquecimento ilícito. Trabalhe de acordo com a bússola moral que você vai se agregar e você vai poder dormir tranquilo, como disse o Felipe aqui, poder abraçar o filho dele, sabendo que cumpriu o papel dele. Então é isso aí, pessoal.
Nosso programa está à disposição de vocês por ser uma participação popular, uma participação cidadã. Você pode participar através do www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199 811 4665. Um forte abraço e até a próxima semana.